Olá, vamos começar mais uma aula de português com o tema preposição. É uma das classes gramaticais da nossa língua portuguesa. O conteúdo se encontra nas páginas 294 e 295, com atividades nas páginas 296 e 297. Preposição. As palavras destacadas nas frases que estão aí no livro de vocês, abaixo, ligam duas palavras entre si e contribuem para dar sentido às frases. Então, na primeira frase nós temos aí, letra A, o menino parou de tocar flauta. Então, nós estamos vendo aí que o de é uma palavra que está destacada e ela significa preposição. Por que uma preposição? Porque ela está ligando duas palavras para dar sentido à frase. Então, parou de tocar, né? Então, o de está ligando o verbo parou com o outro verbo tocar flauta. Letra B. O menino parou para tocar flauta. Então, aí no destaque nós temos a palavra para, que está ligando também o verbo parou em tocar flauta. Letra C. O menino parou após tocar flauta. Então, aí estamos vendo a palavra após, que está ligando o verbo parou, tocar flauta. Isso acontece com o uso das preposições para que dê sentido a cada frase, certo? Então, é muito importante o uso das preposições. Cada frase dessas tem um sentido diferente. As palavras destacadas servem para ligar termos de uma mesma frase e são chamadas de preposição, como nós vimos nos exemplos aí. Preposição é a palavra que não varia e que liga duas palavras entre si, estabelecendo relação entre elas. As principais preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Então, essas preposições são as preposições mais importantes que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos ver agora outros exemplos de frases com preposição que está no livro de vocês. Então, aí nós temos comi pão com mortadela. Então, a preposição com está ligando a palavra pão à palavra mortadela. Tomei café com leite. Novamente, o com ligando o café ao leite. Esta é a casa de Luiz. Então, o de está ligando a palavra casa a Luiz. Comprei as passagens para a Bahia. Então, para está ligando passagens à palavra a Bahia. Esse a, no caso, é um artigo e está ligando ao estado Bahia. As preposições devem unir-se a outras palavras. Então, vamos ver aí mais algumas preposições no quadro do livro de vocês, né? O a mais o significa ao, o a mais onde, aonde, o de mais o, dó, o de mais ele, dele, o em mais esse, nesse, o per mais o, pelo, o em mais aquilo, naquilo, o de mais este, deste, o em mais aquele, naquele, o de mais isto, disto, e assim sucessivamente. Vocês vão lendo cada palavra, fazendo a ligação das preposições, certo? Para formarem novas palavras, que quando elas se unem, formam outras palavras na língua portuguesa. Então, agora vamos fazer a atividade nas páginas 296 e 297. Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí, decifre este código e descubra como chamamos as palavras que ligam termos de uma mesma frase. Então, é o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Então, só para fazer, né? Aqui é tipo um código para decifrar uma palavra só, do tema que nós estamos trabalhando. Então, nós temos aí, né? A preguiça, por exemplo. Então, nós só temos guiça, então seria pré, né? Só para formar a palavra. Aí nós temos algumas notas musicais, e aí nós usaríamos apenas o mu e o ka. Para formar música seria o zi. Depois nós temos um copo, e aí menos o có formaria o pó. E aí nós temos um calção, que menos o cal formaria são. Então, na junção dessa palavra, desse código, nós iríamos decifrar a palavra
preposição, que é o tema do estudo que a gente está fazendo hoje na nossa aula de português. Segundo, complete as frases com as preposições que estão no retângulo. Então, nós temos aí as preposições por, desde, sobre, para e com, sem, para e com e de. Então, vamos ver como se encaixa cada uma dessas preposições nas frases. Letra A. Comprei um presente. Vocês podem utilizar o para ou com a mamãe. Então, ficaria comprei um presente para a mamãe ou comprei um presente com a mamãe. Tanto faz o para como o com. Vocês escolhem um dos dois. Letra B. Comi salada de frutas com sorvete. Então, aí só poderia ser o de, que é a preposição que liga a salada até as frutas. Letra C. Comprei uma blusa cara e fiquei sem dinheiro. Então, utilizaríamos a preposição sem. Letra D. O treinador falou sobre, ou para, ou com as crianças. Então, vocês podem utilizar uma dessas três e escolher uma delas para colocar aí. Então, qualquer uma dessas aí dá sentido à frase. Letra E. Marcos não aparece aqui desde domingo. Então, utilizando a preposição desde. E a letra F. Jair passa por aqui todo dia, utilizando a preposição por. Agora vamos à página 297. Terceira questão. De acordo com as ilustrações, escreva uma preposição que vocês acham que combinam na frase. Então, vamos lá. Caixa de chocolates, ou poderia também ser caixa com chocolates. Então, vocês escolhem ou de ou com. Na segunda frase, livro de português. Nesse caso, só pode ser a preposição de. Terceiro, café com leite. Só pode ser a preposição com. Passagem para Salvador ou passagem de Salvador. Então, vocês podem utilizar ou para ou de e vocês escolhem a que acharem melhor. Quarta questão, leia as frases. Então, nós temos aí 3 frases, cada um com um sentido diferente, porque as preposições foram modificadas. Então, vamos ver a primeira. Letra A, o desenhista parou de desenhar. Letra B, o desenhista parou para desenhar. Letra C, o desenhista parou após desenhar. Então, as preposições que nós vimos aí nessa questão dão diferentes sentidos nas frases. Em que frase, agora vamos relacionar cada letra à sua colocação da preposição. Em que frase o desenhista estava desenhando, mas deixou de desenhar? É a frase A frase B ou a frase C? Então, é a frase A, porque a frase A diz que o desenhista parou de desenhar. A segunda frase, o desenhista parou de fazer algo só depois que parou de desenhar. Então, qual dessas indica isso? Então, é a frase C, porque o desenhista parou após desenhar. E a última, o desenhista parou de fazer algo e começou a desenhar. Então, é a letra B, porque diz o desenhista parou para desenhar. Então, na ordem ficou A, C e B, certo? E aqui a gente vai concluir a nossa atividade de hoje, certo? Revisem os conteúdos do livro e também o vídeo que a gente passou agora. Façam tudo com calma e bastante atenção, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.